Você vai ver, é salsa o tempo inteiro, não tem outro estilo de música, é salsa, salsa, salsa. Você pode chegar lá sem saber dançar, você vai sair suado e vai sair, tipo, já arranhando um pouquinho de salsa. Não tem nenhuma experiência mais colombiana que essa. Se você for entre mais ou menos ali julho e outubro, igual eu fiz no meu aniversário, você vai poder ver as baleias jubarte. Fala, meus queridos, Guelmi por aqui. E hoje, mais uma vez, para passar para vocês o roteiro raiz. Cá entre nós, você que é brasileiro assim como eu, quando fala de sair do Brasil, você sabe que nossa moeda tá valendo quase nada, só não perde para da Argentina. Imagino que você queira ir para um lugar que não seja tão longe assim, né? Fuso horário ali é mais tranquilo, que seja barato, pessoas, gente boas. Então assim, ó, vai por mim, a Colômbia é o seu lugar. Dito isso, eu moro na Colômbia há mais de 2 anos, já morei aqui em 2 momentos diferentes da minha vida. Eu já fiz viagens gastando bastante dinheiro, já fiz várias viagens super econômicas também, já visitei mais de 50 cidades nesse país aqui, maravilhoso. Então assim, modéstia à parte, eu sei do que eu estou falando. Humildade. O meu intuito aqui é conseguir te passar um roteiro de 15 a 20 dias para você saber ali, ter uma noção de quanto tempo ficar em cada lugar. Fiquem até o final que eu vou dar uma surpresinha para vocês. E esse aqui é o roteiro raiz, porque o brasileiro geralmente quando ele vem para Colômbia, ele opta por uma Cartagena, por um Medellín, que tem o seu lugar. Mas o roteiro raiz ele é mais voltado para aventura, natureza. Pode ser que tenha um perrenguezinho aqui e ali, mas é uma experiência maior, assim, é você entrar realmente mais dentro da Colômbia como tal. Os lugares aqui que eu vou mencionar, eles são turísticos, mas eles não são tão turísticos como Cartagena e San Andrés, por exemplo. Mas é um lugar que turismo interno aqui acontece bastante. Mas assim, se você também estiver buscando, pô Miguel, não, eu tô afim de, cara, primeiro chegando na Colômbia, eu quero ir no basicão ali, Cartagena, San Andrés, Medellín. Cara, você clica aqui nesse vídeo que é o roteiro Nutella, que também ficou bem legal, deixei todas as minhas dicas, eu já fui várias vezes, já morei em Medellín, já passei em Cartagena 9 vezes, tem muita dica bacana, beleza? Então, venha comigo e bora lá! Vamos começar então com Cali. Cidade de Cali, eu inclusive já morei lá um mesinho, e eu curti, achei um clima bom, parecido com o de Medellín. E uma coisa que, assim, você provavelmente, se gosta de uma experiência autêntica nos países que você vai ter em Cali. Por quê? O pessoal lá é super gente boa, é uma cidade com um clima mais quente mesmo, e é a capital da salsa no mundo. Então você vai ver inúmeras baladas, festas de salsa, boteco de salsa. Esse ponto eu acho que chama bastante atenção em Cali. Assim, mas sendo super sincero, principal motivo, a principal razão pelo qual Cali está aqui é porque digamos assim, a maior cidade perto do Pacífico, que é o meu lugar favorito na Colômbia. Já já a gente fala sobre ele. E assim, os melhores bairros para ficar em Cali, pessoal. Se você curte uma parada mais no centro, mais histórica, você fica no El Peñón. E se você curte um negócio um pouco mais moderno, assim, com prédios, etc., aí você pode ir para Granada, que inclusive tem ótimos restaurantes. E assim, Cali dá para ficar uns 3 dias, né? E eu acho que já tá o suficiente, assim. No primeiro dia, o que eu faria? Já logo de manhã, iria pegar uma vista maneira do Cristo Rei. Eles têm um Cristo Redentor lá, calenho, então já dá pra você ir de manhãzinha, você pega o carro, sobe, você tem uma vista maneira da cidade. E de tarde, você pode dar uma caminhada pelo centro de Cali, que inclusive é um centro muito bonito, né? Porque, afinal das contas, Cali tem quase 500 anos a cidade. Então tem muito lugar bonito pra ver e é um lugar que respira Colômbia, assim. Você tá em Cali, você sente que você tá na Colômbia. Em Bogotá, você não sente tanto assim. Quem esteve em Bogotá sabe dizer o que eu tô falando. De noite, se você ainda tiver um gás, você tem que ir no Pérgola Clandestina, que é, digamos assim, uma das baladas mais famosas de Cali, bem grande, tem 2 ou 3 ambientes assim, véi, tem uma vista bonita assim, é central na cidade, então definitivamente recomendo vocês irem. E aí, no segundo dia, você acordando com ressaca ou não, eu, se fosse você, iria no Morro das Três Cruzes. Essa já é uma subidinha um pouquinho mais empinada assim, dá mais ou menos 1 quilômetro, tem algumas áreas que são um pouco mais inclinadas que outras, é um lugar também que dá pra fazer uma atividade
atividade, assim, já suar a cachaça do dia anterior, tem que ir lá, eu acho super bonito. E aí, de tarde, você pra dar uma relaxada, pra soltar a musculatura, você pode ir na Praça dos Gatos, que é a praça de longe mais famosa da cidade, que tem, tipo, uns 20 ou até mais de 20 esculturas de gatos, vários gatos diferentes, assim. Fica numa praça super arborizada, então é um programinha bem massa, assim, de se fazer. E aí, pra terminar a noite em grande estilo, pra você falar assim, cara, cheguei na Colômbia, você termina a noite em um bar de salsa super famoso, que é ou o Topa Tolondra ou o Malamanha. Qualquer um desses dois que você for, você vai ver, é salsa o tempo inteiro, não tem outro estilo de música, é salsa, salsa, salsa. Você pode chegar lá sem saber dançar, você vai sair suado e vai sair, tipo, já arranhando um pouquinho de salsa. Não tem nenhuma experiência mais colombiana que essa. Assim, lógico que Cali tem mais que oferecer, mas eu já, no terceiro dia, já meteria o pé e já iria pra rodoviária. E aí da rodoviária, você vai pegar uma combizinha, uma van, pra ir pro Pacífico Colombiano, que é o meu lugar favorito na Colômbia, maravilhoso. O meu segundo lugar favorito no mundo é o Pacífico Colombiano. Eu não tenho nem palavras. Basicamente, você vai pra rodoviária, você pega uma vanzinha que custa ali R$ 40 mais ou menos. Eu recomendo você ir cedo, porque desde Cali até o Pacífico, até Buenaventura, são mais ou menos 3 horas. E aí em Buenaventura, você vai pegar uma lancha em direção ao Pacífico. Você vai pegar uma lancha que vai entrar assim bem pra dentro do mar mesmo. E aí você vai chegar no Pacífico Colombiano. E aí, meus amigos, você chegou no Pacífico Colombiano, que eu já falei que é o meu segundo lugar favorito no mundo. Pra começar, ele não é tão turístico assim, poucas pessoas conhecem sobre ele. Mas é um lugar que a vegetação é muito densa, tem uma pegada assim, Jurassic Park, é muito bonito. Imagina você pegar uma lancha, e essa lancha, ela vai te levar para dentro do mar, onde você vai passar por várias ilhazinhas pequenininhas, várias comunidades. Eu nunca estive no Vietnã, mas eu tenho alguns amigos que foram comigo no Pacífico. Eles falaram que é igualzinho o Vietnã. Eu gosto tanto desse lugar, pra vocês terem uma ideia, que ano retrasado, eu fui lá em março e eu falei assim, cara, eu já vou reservar aqui 10 camas pra julho, porque eu vou vir com 10 amigos aqui em julho que eu vou comemorar meu aniversário. É o tanto que eu gostei desse lugar. Inclusive, é o Pacífico Hostel. Eu não estou ganhando absolutamente nenhum centavo pra falar isso. É o lugar mais mágico da Colômbia pra mim, sem dúvida. Bom, Miguel, beleza, mas além disso, assim, o que faz do Pacífico um lugar tão único? Eu te explico. Basicamente, você pegou a lancha e você tá entrando pra dentro do mar, passando por várias ilhazinhas. E aí, a maré sobe e desce. Como você tá no meio do mar, a maré, ela sobe e desce, papo de 8 metros, assim, 10 metros. Então, o lugar que você passou por lancha de tarde, ele simplesmente não existe mais. O mar foi lá pro fundo. Então, o lugar que você estava passando de lancha, às 10 horas da manhã, às 4 horas da tarde, você vai poder caminhar sobre ele. Então, de manhã, você vai poder fazer cliff jumping, pulando das pedras em cima do mar, assim. E depois de tarde você vai poder caminhar por onde você estava de lancha. São duas visões completamente diferentes que você tem do mesmo lugar, no mesmo dia. Então assim, é difícil até de explicar. Fiquem no Pacífico Hostel, divirtam-se. E melhor, se você for entre mais ou menos ali julho e outubro, igual eu fiz no meu aniversário, você vai poder ver as baleias jubartes, porque é temporada, né? Elas descem, acho que elas saem da Antártica para ir pro Pacífico Colombiano. Então você consegue ver elas pulando, assim, se exibindo, que é época de acasalamento. E é uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida. Na sinceridade, mais uma vez, 2 pontos importantes de mencionar. Primeiro, é dificinho chegar lá, não é nada impossível, mas é uma mão de obra. Você sai de Cali, você pega 3 horas de van e depois 1 hora de lancha. Então são 4 horas ali de logística. E vale cada segundo dentro da van, dentro da lancha, vale a pena. Vai por mim. E o segundo ponto é, no Pacífico Hostel, especificamente, não tem Wi-Fi. É um lugar pra você ir desconectar mesmo. Você vê o tempo passar, curtir, jogar uns jogos lá de tabuleiro que tem, conectar com a natureza. E se você não quiser ir pro Pacífico Hostel, também tem Nuquí, que é uma cidadezinha que fica lá perto. Lá eu não fui ainda, não sei se tem internet, não sei como é, mas eu sei que também é bem bonito, tem muita gente que vai e fica lá. As 3 vezes que eu fui, eu fiquei no Pacífico Hostel.
E aí, acabado o Pacífico, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar um avião para ir para Santa Marta. Eu já falei demais de Santa Marta no roteiro Nutella, já fiz um vídeo sobre Santa Marta, se você quiser ver, só clicar aqui. E assim, a gente tá indo para Santa Marta por um motivo específico. De Santa Marta, a gente vai subir até o ponto mais ao norte da América do Sul. E até chegar lá, a gente vai passar por alguns dos lugares mais bonitos, natureza selvagem mesmo, da Colômbia. Vamos começar pelo Parque Tayrona. Então assim, você chegou em Santa Marta, você pode ou pegar um táxi até o Parque Tayrona, que dá uns R$150, ou você pode pegar um ônibus que dá R$4. E assim, todos vão deixar no mesmo lugar, na porta. Lógico, o táxi você tem muito mais conforto, mas se você me perguntar qual que faz mais sentido, com certeza é o ônibus. Porque é uma viagem rápida, entre ali 1 hora e 1 hora e meia, de o lugar onde você vai pegar até o parque. Chegou no parque, você vai ter ali mais ou menos 1 hora a 2 horas, depende do seu ritmo, mas 1 hora a 2 horas de caminhada até o Cabo San Juan, que é o lugar onde tá cheio de barracas, é o lugar mais icônico assim do Parque Tayrona. Pô, Miguel, mas não quero caminhar, solzão e tal. Se você é desses, aí você pode pegar um cavalo, e aí o cavalo te deixa lá rapidinho, uns meia hora. Você vai pagar ali o equivalente a uns R$120. Tem 3 coisas que você precisa saber no Parque Tayrona. Essas são as 3 dicas. Com essas 3, vocês estão feitos. Primeiro, durma lá. Não importa o que aconteça, vá para dormir lá. Por que isso é importante? Porque as pessoas vão muitas vezes para passar só o dia. E aí 4 horas da tarde, elas já começam a ter que vazar do parque, porque senão vai ficar escuro, etc. E tem toda aquela caminhada, né? Se você dormir lá, você vai ter, digamos assim, depois de 4 horas da tarde até 8, 9 horas da manhã do dia seguinte, você vai ter o parque só para você, né? E aí você pode acampar dentro do parque por mais ou menos ali R$130. Você pode acampar uma barraca para 2 pessoas. Se você for um pouco mais fresco, você, pô, não gosta de acampar, também tem hotéis bem exclusivos lá. Milhares de vezes que eu fui, eu só acampei. 2, leve dinheiro, tá? Não é sempre que o sinal vai pegar, não dependa do cartão. Então você vai passar lá um dia e eu recomendaria levar uns R$200 para você comer bem. Se você gosta de tomar bem, R$300, né? Porque tem drink, tem um bocado de coisa lá boa também. Terceiro e não menos importante, se você é dessa galera igual eu que gosta de pôr do sol, nascer do sol, acorde bem cedo no dia seguinte, porque no dia seguinte você vai ver ali o sol nascendo no mar e é uma vista maravilhosa, muito linda mesmo. Não deixem de fazer isso. Essas são as minhas 3 dicas máximas para você. Internet lá, 99% das vezes não pega. Talvez às vezes, claro, pega, mas Tigo com certeza não pega. Pô, beleza. Tayrona passou ali uns 2 dias, né? 2 noites, o que vocês preferirem. Aí você já vai pegar ou um ônibus ou um táxi. E aí você vai continuar subindo o continente em direção a Palomino. Palomino, que o melhor paralelo que eu consigo fazer com ele é que é uma Caraíva, é bem parecido com Caraíva assim no aspecto de, né, antes era roots, hoje em dia já tá um pouco mais gourmetizado, mas é um lugar de praias lindas, chão de terra batida, de areia, muito gringo também, muito turista, e tem inclusive um dos melhores hostels da Colômbia, que é o The Dreamer. Lá você vai conseguir, tipo, relaxar, ficar de boa, mas se você quiser festa também tem festa boa lá. Um outro ponto também que é importante de mencionar, tem um passeio que você desce o rio dentro de uma boia, assim, aquelas boias grandonas. Você vai comprar o passeio, basicamente, você vai subir numa motinho com a sua boia aqui até o alto da montanha e você vai descer a montanha num lago assim, tranquilão, tomando uma cervejinha, passando no meio da natureza. E aí você pode finalizar o dia ainda vendo um pôr do sol maravilhoso em Palomino. Esse é o meu tipo de programa, eu gosto demais. Aí você relaxou em Palomino, curtiu, agora você vai seguir para o ponto mais alto da América do Sul, que é La Guajira. La Guajira, assim, é um lugar que, vou falar sem filtros, é o lugar mais pobre, é a maior miséria que eu já vi na minha vida. Só que também é um dos lugares mais bonitos em termos de natureza. É um lugar onde o deserto encontra com a praia. Você tem que ir, você tem que fazer esse passeio com agências
de turismo, porque à medida que você vai entrando e vai subindo rumo ao ponto mais ao norte da América do Sul, tem várias tribos, várias comunidades, na verdade, que moram lá e que eles passam correntes, passam ferro na estrada e você só consegue passar e seguir o seu passeio se você entregar comida para eles, se você entregar água para eles. É um lugar muito triste, poético, porque é uma beleza natural tão grande junto a algo tão triste assim, pessoas que sobrevivem de doação que os turistas dão para eles. Mas é um lugar muito bonito e as praias maravilhosas e é um dos melhores lugares do mundo para se fazer kitesurfing também. Os 3 lugares que você tem que ir com certeza são Cabo de la Vela, Dunas de Taroa e Praia de Punta Gadinas. Acredito que assim, a agência que você acabar contratando, eles vão levar você em vários pontos estratégicos assim. E uma coisa que já é importante de alinhar com vocês é o seguinte: esse é um rolê roots, mas é roots mesmo. Os 2 dias que eu fiquei lá, eu dormi em rede e tomei banho de caneca. É uma experiência antropológica mesmo. Eu lembro até hoje que quando, no 3º dia, quando eu voltei para a cidade de Riohacha, que é a capital do estado de La Guajira, cara, eu deitei numa cama, no ar-condicionado, e meu olho encheu de lágrima, de gratidão por ter um teto, por conseguir dormir num lugar com ar-condicionado, com um colchão, meu irmão. E pensar que várias pessoas vivem uma miséria maior, muito maior do que a experiência que eu tive. Elas não têm rede, elas dormem no chão. É uma experiência assim que faz você abrir o olho bastante. Maravilhoso. La Guajira é como a gente encerra o nosso roteiro raiz. Espero que vocês tenham curtido. Eu prometi para vocês uma surpresinha, então eu vou deixar a surpresinha, que é uma lista com os restaurantes que eu mais gostei, nas cidades que eu mencionei aqui, e hostels também, enfim. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se vocês viram esse vídeo e não viram o roteiro Nutella, eu entendo que tudo isso que eu falei aqui não é para o paladar de todos. Se você prefere um negócio mais tranquilinho ali, beira de piscina, não deixe de ver o roteiro Nutella, que eu acho que vocês vão curtir também. Qualquer feedback, qualquer dica que vocês tiverem aí, escreve aí nos comentários, porque eu tenho bastante coisa para compartilhar. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse formato. Então assim, se ficou faltando alguma informação, me diga. Vou adorar conversar e trocar essa ideia com vocês, beleza? Nos vemos por aí e um abraço.